Olá, pessoal! Estamos com mais uma aula. Agora nós vamos falar sobre trigonometria, né? Onde entra aquele conteúdo bem legal mesmo, de seno, cosseno, tangente, né? Então, vamos lá. Trigonometria. O que é que significa trigonometria? Trigonometria é a medida de três ângulos, que são seno, cosseno e tangente, né? Então, trigonometria, medida de três ângulos, seno, cosseno e tangente. Para a gente encontrar os valores seno, cosseno e tangente, a gente trabalha com o triângulo retângulo. Vocês lembram o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é quando a gente tem aqui, né, o ângulo de 90 graus, que é aquele que faz aquele quadradinho, né? O ângulo de 90 graus. Então, quando aparece o ângulo de 90 graus, quer dizer que é um triângulo retângulo, quer dizer que a gente pode trabalhar a trigonometria para encontrar seno, cosseno e tangente, ok? Então, vamos lá dar os nomes aqui. Nós temos alguns nomes que a gente tem que descobrir, né? O lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus, a gente dá o nome, eu já expliquei isso aqui para vocês uma vez em sala de aula no começo do ano, que a gente dá o nome de hipotenusa. Hipotenusa. Então, o ângulo que fica o lado, né? Na verdade, o lado que fica na frente do ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. E os demais ângulos, a gente chama de cateto. Os demais lados, a gente chama de cateto. Ok? Então, o A, hipotenusa, B, cateto, C, cateto. Tá de frente para o ângulo de 90 graus, sempre vai ser hipotenusa. Os demais lados vão ser catetos, tá ok? Lembra, a gente aprendeu também que a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar quanto? 180 graus. Então, a soma do ângulo 90 mais x mais y tem que dar quanto? 90 graus. Ou tem que dar 180 graus. Se eu já tenho 90 graus aqui, então quer dizer que se eu somar x mais y, tem que dar 90 graus. Porque 90 mais 90 é quanto? 180. Então, se eu já tenho 90 aqui, quer dizer que se eu somar esses dois ângulos aqui, tem que dar quanto? 90 graus. Então, se aqui vale 45, aqui também vale 45. Se aqui vale 40, aqui tem que valer 50, né? Então, porque a soma dos dois tem que dar 90 graus, porque eu já tenho 90 graus aqui. Ok? Não se esqueçam disso, daqui é apenas pra gente relembrar. Tá ok? Outra coisa também que é pra gente relembrar, Pitágoras. Qual que é a fórmula de Pitágoras? Qual que é a fórmula de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos, né? Então, teorema de Pitágoras, a fórmula do teorema de Pitágoras é quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Nós temos aí Pitágoras. Aí, agora, a gente vem para encontrar o valor de seno, cosseno e tangente. Como é que a gente faz para encontrar o valor de seno, cosseno e tangente? Presta atenção aqui. Eu tenho fórmulas básicas para a gente encontrar o seno, cosseno e tangente. Quais são essas fórmulas? Para a gente escrever essas fórmulas, vamos lembrar de uma coisa. Todo mundo gosta de beber Coca-Cola, né? Mas se não é todo mundo, 90% da população gosta de beber Coca-Cola. Então, a gente vai usar a Coca-Cola para escrever nossas fórmulas. Como, Érica? Coca-Coca. Sempre que vocês vão escrever a fórmula, vocês escrevem seno, cosseno e tangente. Lembra da Coca-Cola? Então, a gente vai escrever como? Coca, coca, coca. Como assim, Érica? Assim. Bem assim. Coca, coca,
Coca, H e H. Entendeu? Passei o braço aqui e apagou o A. Coca, H, H. Então, Coca, H, H. Como Coca? Cateto oposto sobre hipotenusa, a gente encontra seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa, a gente encontra cosseno. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas, Érica, você não falou o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente. É aí onde a gente vem, tá? Cateto oposto e cateto adjacente vai ser referente ao ângulo que pedir. Por exemplo, um exemplo. Se eu pedir, vamos lá. Se eu pedir que seja referente em contrasseno, cosseno e tangente referente ao ângulo X, se é o ângulo X, qual é o cateto que está oposto, que está na frente do ângulo X? O C, né? Então, aqui passaria a ser o oposto. E qual é que tá aqui do ladinho do ângulo X? O B. Então, o B passaria a ser o cateto adjacente, certo? Isso é referente ao ângulo. Agora, se eu pedisse, supondo, se eu pedisse que fosse referente ao ângulo Y, então vamos fazer aqui embaixo. Se fosse referente ao ângulo Y, o cateto oposto já passaria a ser quem? O B. E o cateto adjacente já passaria a ser quem? O C, porque tá do lado ao Y. Quem não vai mudar? Só a hipotenusa que não vai mudar, porque ela sempre vai estar de frente ao ângulo de 90 graus. Só a hipotenusa que não vai mudar. Já o cateto oposto e o cateto adjacente vai ser referente ao ângulo que a gente está trabalhando, tá? Então, não esqueçam isso, vai ser referente ao ângulo que a gente está trabalhando. Então, para mim encontrar seno, eu trabalho com cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Exemplo. Vamos encontrar seno de X. É o azul, né? Vou usar o azul. Seno de X. Quem é o cateto oposto de seno de X? C. Quem é a hipotenusa? A. Então, é C dividido para A. Cosseno de X. Cateto adjacente de X. B. Hipotenusa. A. Tangente de X. Quem é o cateto oposto a X? C. Quem é cateto adjacente a X? B. Ok? Se eu tivesse valores, se aqui valesse a 3 e aqui 4, aqui 5, só substituir, pessoal, que você terá os valores do seno, do cosseno e da tangente, tá? Então, é isso por hoje.